Vamos orar aqui para a gente dar início a essa reunião, esse momento que nós vamos tirar entre nós aqui. Eu creio que Deus, Ele já preparou tudo para nós nessa noite. E assim, vamos agradecer a Deus por mais esse momento que nós vamos passar aqui. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos, te bendizemos. Senhor, a Tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente, Pai. Pai, cremos, Senhor, que o Senhor já se faz presente aqui no nosso meio, Pai. Nessa noite, Pai, te pedimos agora, Pai, que o Senhor venha abençoar. Senhor, que tudo aqui que for falado aqui, Senhor, venha ser direcionado pelo Teu Espírito, Pai. Pai, que nessa noite, Pai, o Senhor possa nos surpreender nesse lugar, Pai. Porque, Pai, sabemos que o Senhor está aqui, Pai. Meu Deus, nessa noite te pedimos, Senhor, abençoa esse momento. Abençoa esse tempo que nós iremos passar aqui, Pai. Porque sabemos, Pai, que o Senhor, Pai, tem preparado coisas para a nossa vida. Tem preparado, Pai, coisas extraordinárias, Pai, nesse lugar para nós, Pai. E iremos, Senhor, aprender com cada um, Pai. E em cima de tudo, Pai, sabemos que o Senhor já tem nos ensinado, Pai, aquilo que Tu quer. Deus, nessa noite te entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Pai, faça conforme Tu quer, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Pai, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado por tudo, Pai. Muito obrigado por essa noite. Toma nossas vidas nas Tuas mãos. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Irmã Jean, conduz aí, por favor. Amém. Graça e paz a todos. Vou deixar um texto aqui para a gente poder fazer uma reflexão e conversar, né, expor o texto e cada um vai dar a sua opinião, vai dar o seu entendimento, vai falar sobre aquilo que mais lhe chama a atenção no texto. A gente aqui não está... na verdade, de alguma forma, o texto já é autoexplicativo, né? Porque as cartas de Paulo, alguns ensinamentos, ele já traz uma direção. E esse texto está em Efésios 4:32. E ele fala assim: antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? A gente vê uma máxima aqui, que Deus, Ele nos perdoou através de seu Filho. Eu tenho visto que muita gente, ela tenta se auto-justificar. E aqui o texto ele vai dizer que Deus nos perdoou através do seu Filho. Essa é uma máxima que muito cristão ele esquece, que não é por merecimento. Por mais que a gente faça, por mais que a gente faça a boa obra, a gente sabe que quem vai nos perdoar e quem vai nos dar o galardão é o Senhor. Então não tem porquê essa autopromoção. Eu sempre, de um tempo para cá, eu tenho tocado muito nesse assunto, porque tem muita gente querendo ficar, como eu posso dizer, a vaidade, né? Essa vaidade que tem no homem, que não é de hoje, o orgulho, a soberba, né? A Bíblia fala muito de jactância, de altivez. A gente podia aqui adjetivar tantas palavras para dizer que o homem, ele se envaidece por qualquer coisa. E qualquer reunião que a gente faça com o intuito de trazer conhecimento, trazer crescimento, trazer perdão, trazer sabedoria, né? Para cada um dos irmãos que estão reunidos, isso é muito importante. Porque aqui a gente não vai discutir um pensamento filosófico, não vai discutir nada que que o irmão Emerson, que cada um aqui que está aqui reunido vai trazer. Mas sim a gente vai falar sobre a figura de Jesus. A gente vai expor o que Jesus fez, os feitos, né, dos irmãos
que andaram com Jesus, dos discípulos, né, de todas as pessoas que estavam com ele, ou até mesmo longe dele, para que a gente cresça como é que eu chamo hoje em dia? Eu chamo de comunhão, eu chamo de reunião, eu chamo de grupo de irmãos, né? Como é que a gente deve se denominar? Qual a forma de falar hoje? Que a gente faz uma reunião? Irmão, existe um princípio, né? Todo mundo sabe que o princípio, Deus fez todas as coisas através da palavra. Irmão, e hoje, como tem pessoas sem palavra? Estou falando de crente, de cristão. As pessoas numa simples... Vou te dar um exemplo muito simples. Se você falar que vai lá em casa às 7 horas, eu vou deixar de sair e vou te aguardar. E aí eu não saio e você não aparece. E eu desmarquei todos os compromissos. Eu não sei se pessoas têm esse sentimento de deixar alguém esperando, ou se gosta de esperar alguém. Irmão, é com muita dor que a gente fala isso, porque não era para ser assim, né? E toda vez que a gente faz isso, gera um sentimento ruim. Tem pessoas que deixam de falar com as outras, não liberam perdão, não perdoa, por um simples, vou na sua casa, mas não vai. Aí no outro dia a pessoa passa pelo outro, não fala. E aí tem pessoas que ficam 10 anos por esse motivo, por um motivo pessoal. E a palavra perdão, ela vem do latim, perdonare, é uma palavra que a gente vai buscar lá, a gente chama semântica, né? Semântica é o princípio da palavra, onde nasceu a palavra, o significado da palavra. E o significado da palavra no latim é isso, perdonare. Não é a perda da razão. Quando você não perdoa, não é porque você, melhor dizendo, quando você não perdoa, é porque você está completo de razão. Mas quando você perdoa, não é por falta de razão. Pelo contrário, você tem todas as razões possíveis e impossíveis, e imagináveis para perdoar. Mas o perdão não é pela razão, mas sim uma decisão. Não é um sentimento que vai gerar um desejo de perdoar, mas o sentimento ruim quando você não perdoa, que é chamada, a Bíblia muito nos traz à memória a semente, né? Ou melhor dizendo, a raiz de amargura, que pode ser uma semente, né? Que você dá tanta ênfase a isso, você rega tanto, né? Você molha, você cuida tanto, que cria uma árvore dentro de você, gera uma raiz, dá fruto, morre e não libera o perdão. Irmão, quando a gente fala de perdão, todo mundo aqui vai passar por essa experiência. Todos nós, né? Sim. Eu, você, seu pai, sua mãe, sua filha, em todos os momentos da vida vai ter uma oportunidade para você perdoar, ou não. Ou você libera, ou você continua vivendo dessa forma. O que machuca nas pessoas, irmão? O que machuca? O que machuca em mim e você? São tantas coisas, né? São tantos sentimentos, né? A nossa alma, a gente estava conversando aqui em off, que a nossa alma, né? Ela é repleta de sentimentos. E esses sentimentos não são gerados na hora que você acorda, é desde que você nasce, né? E assim, a gente vai juntando sentimentos bons e ruins. Mas aí tem sentimento que você traz à tona, de 20, de 10 anos, de 2 dias atrás. Isso vai de cada um. Mas que sentimento é esse? De alegria? Não. Irmão, são vários momentos de alegria que você recorda. A maioria dos momentos que eu e você
trazemos à tona são momentos ruins, momentos que você não consegue perdoar, momentos que te fizeram mal e que você fez mal. Irmão, você pode pegar qualquer pessoa no mundo aí, a pessoa mais ruim que tiver, e perguntar para ela o que é certo e o que é errado, ela vai te responder. Porque independente se você faz ou não o certo ou o errado, existe em qualquer ser humano um senso de justiça, e que muitos não vão saber te explicar de onde vem. Mas eu queria dividir um texto aqui com você, que ele explica muito isso, fala sobre plenitude. É no mesmo contexto, Efésios 4:13. Eu gosto muito desse texto, irmão. Ele diz assim, Efésios 4:13: até que todos cheguemos à unidade de fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Irmão, tem versões que falam sobre plenitude. Esse texto ele vai falar sobre plenitude de Jesus. Plenitude significa totalidade, integridade. Jesus, na sua essência, ele era íntegro, né? Ele era completo. Ele tinha essa estatura que está dizendo aqui que nós, eu e você, teremos que alcançar um dia, que é a estatura, a medida completa de um perfeito varão, né? O varão perfeito que Jesus está dizendo aqui é esse varão que está em busca dessa plenitude, dessa totalidade. Essa totalidade, irmão, que para muitos é inalcançável, ele não está dizendo de perfeição, ele está dizendo de caráter, né? Esse caráter que a gente acabou de mencionar agora, de dar a palavra e cumprir. Se é sim, se eu vou, eu vou. Se eu não vou, qualquer compromisso e qualquer dificuldade que tenha, qualquer empecilho, qualquer coisa inesperada que aconteça, eu vou comunicar, eu vou ligar, eu vou de alguma forma comunicar alguém que possa levar o recado. Irmão, não são duas palavras, são uma palavra, é sim e não. Então Jesus, ele zela, preza por essa plenitude. Ele está dizendo aqui que um dia vamos chegar. A fé é diferente de crer. Crer, eu posso crer. Crer em algo. Se você falar no dicionário, o que é crer? A palavra crer significa crer em algo. Agora, ter fé é ter fundamento em algo. Mas que algo é esse? É em Jesus. É ter fundamento em alguém. Né? Em Efésios, o que fala? Quem que fala da fé? É Hebreus 11 que fala? A fé é o firme fundamento das coisas que a gente não se vê, mas que se espera. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção, né? A certeza daquilo que se espera. Irmão, a fé é isso. Crer é diferente. Eu posso crer de uma forma circunstancial, né? Eu estou precisando de algo e aí eu estou tendo fé. Mentira, irmão. Você está crendo que aquilo vai acontecer, né? Porque você está crendo em algo que vai acontecer. Agora, quando você tem fé em Cristo Jesus, essa fé que traz existência aquilo que ainda não existe, é algo que não existe, é algo que não pode acontecer no natural. Mas ele se manifesta no natural, através do sobrenatural, através da sua fé, da motivação do seu coração e da realização de Deus, para mim e para você, né? A fé, irmão, é isso. Então, quando a gente junta a fé, a disponibilidade de servir, né? A disponibilidade de perdoar através de algo que é muito maior do que eu e você, o perdão, irmão, não cai do céu. O perdão não é algo que está na sua cabeça que vai te convencer a você perdoar no momento que você precisar perdoar. Não. É na hora da dor.
É na hora que você vai falar assim, cara, eu não acredito que essa pessoa que eu mais amo, ela me traiu. Irmão, eu já fui traído muitas vezes. É muito difícil, irmão. Imagina a pessoa que você amar te trair. E aí a gente leva a traição, quando a gente fala de relacionamento, muitos homens, né, a parte masculina, não a mulher. A mulher tem uma mente muito mais aberta sobre isso. Quando você dá um depoimento assim, fala assim, eu já fui enganado, né? Eu já tive que liberar perdão. Aí o homem fala assim, os amigos ou alguém que ouvir vai falar assim, tomou chifre. Tomou chifre. Né? A mulher traiu. Não, irmão. Existem vários tipos de perdão. Não que esse seja uma traição também. É uma traição. E muito grave. Mas tem muitas outras traições que dói tão quanto. Depende de cada um. Amém? Amém. Irmão, a gente vai dividir aqui, dividir no sentido de, como eu falei no início, a gente vai, para a gente não se alongar muito, os irmãos, cada um vai dar a sua posição. O tema aqui hoje é sobre Perdão. perdoar, né? Liberar perdão, a gente fazer esse bate-papo, né? Esse diálogo, né? Não é um monólogo, mas sim um diálogo entre irmãos, pessoas que querem crescer. Tem um texto de Paulo que ele fala assim, tem alguém entre vós que seja sábio e inteligente? Ele fala assim, mostre com mansidão e boas obras. O que vai justificar a gente, irmão? Primeiramente, é Jesus Cristo. Em seguida, é a mansidão. É aquilo lá em Gálatas que fala do fruto do Espírito, né? Sim. Gálatas. Amém? O Gálatas fala sobre o fruto do Espírito. E esse fruto, que é domínio próprio, mansidão, a gente esquece nesses momentos. E ele que vai te trazer, na hora que você precisar, essa mansidão, esse domínio próprio, para que a gente possa fazer a boa obra. A boa obra, irmão, é tudo aquilo que a gente costuma fazer no nosso lar, aquele que é um pai, que é um filho obediente, né, que é um pai amoroso. A gente cuida do nosso lar, cuida dos nossos filhos, os filhos obedecem aos pais. Essa máxima que existe no mundo, que estão querendo desconfigurar o padrão familiar, não existe, cara, não tem como. Todo mundo que tem um mínimo de consciência razoável, que tem uma base, ela sabe que é o esteio da família, é esse tripé aí, pai, mãe e filho. Mas existe outras configurações de família, que a gente sabe que tem, a gente respeita, mas no princípio de tudo, a gente zela pelo padrão familiar. Essa parte patriarcal, né? Patriarca, né? Melhor falando, a gente ouve muito aí fora que já é ultrapassado. Mas a gente entende que valores que a gente aprendeu, que você aprende com o pai, né? Que aprendeu com o pai, quem tem pai falecido, meu pai, graças a Deus, ainda é vivo, mas tem pessoas que aprenderam com o pai até determinado momento, chegou uma hora que o papai se foi e aí ficaram só os ensinamentos. Irmão, o ensinamento de pai e mãe é eterno, porque eu aprendi assim, eu várias vezes cito frases que meu pai falou, né? E eu falo para minha filha alguns jargões que meu pai fala, algumas frases prontas que meu
falando sobre perdão, essa semana lá no trabalho eu vivi um momento desse, em que tem a reunião lá, toda semana tem a reunião de 5 minutos lá no trabalho. Acho que todo mundo sabe que eu trabalho na farmácia, sendo que essa reunião demorou muito. Aí tem o primeiro turno, que é o turno da noite, e depois vai o pessoal da manhã. Aí eu já cheguei lá na reunião falando assim, pô, que reunião de 5 minutos é essa? Reunião de 40 minutos e tal. E a gerente estava sentada assim do lado, aí ela falou assim, Gabriel, menos, não sei o quê. Sendo que eu falei brincando e tal, porque a gente tem um relacionamento bom, eu falei brincando. Eu falei, pô, reunião de 40 minutos, a reunião não é de 5 minutos, não sei o quê. Ela, Gabriel, menos, não sei o quê. Aí, enfim, passou. Ela falou, depois quero conversar contigo e tal. Aí, isso foi na quarta-feira. Não, isso foi na terça. Aí, na quarta, eu fiquei com aquilo ali na mente. Tipo, caraca, cara, não era para eu ter falado daquele jeito e tal. Porque ela me repreendeu uma vez e eu continuei falando. E depois, quando o subgerente falou, eu falei de novo. Agora eu falei assim, agora vai começar a reunião de 20 minutos, não sei o quê. Aí, ela já estava por aqui já comigo, acredito. E eu fiquei com aquilo lá na mente. Eu falei, caraca, cara, eu não... Se ela falar alguma coisa, eu não estou errado nada não. A reunião é de 5 minutos e alongou demais. Eu falei, não vou pedir desculpa nada não. Se falar alguma coisa comigo, vai ficar. E se ficar de cara feia, vai ficar de cara feia. Eu não estou nem aí. Se quiser vir falar comigo, fala. Se não quiser, também. Aí ela, na quinta-feira ela me chamou para conversar, que foi ontem, e ela me chamou lá na gerência e tal, tava ela e o subgerente lá. E ela falou, as atitudes que tu cometeu ontem e tal, eu não gostei, eu te considero pra caraca, considero você como um filho e tal. Eu sei que eu sou sua gerente, ele é seu subgerente, mas vai além disso. E eu falei, não, eu entendo e tal, eu errei, me perdoa, me desculpa, porque pra mim eu tava levando na brincadeira, mas eu acho que eu passei dos limites e eu reconheci que eu errei naquele momento. Eu falei pra ela, pô, me perdoa, isso não vai se repetir mais e tal. E aí hoje de manhã eu cheguei nela, dei um abraço nela, eu falei assim, pô, me desculpa de verdade, me perdoa, dei um abraço nela. A conversa de ontem, a desculpa que eu pedi a ela, tipo, passou, mas não tinha me perdoado totalmente. Mas aí hoje eu dei um abraço nela, eu falei, Betânia, me perdoa, me desculpa. Aí ela pegou e falou, te desculpo, meu filho, tá perdoado e tal. Sendo que eu entendi que eu errei, eu tive que assumir o meu erro para ela. Senão eu ia ficar com a consciência pesada, com o coração pesado. E quando eu me humilhei, eu falei, pô, me perdoa. Eu senti um alívio dentro de mim, porque quando a gente não perdoa, é como se tivesse uma pedra no nosso pé amarrado e que dizem que vai nos levar para o fundo do mar, que a gente vai ficar preso àquilo ali, por algo tão simples, pode se tornar algo gigante, sabe? E é isso, cara. Tipo assim, eu tenho esse testemunho que eu vivi essa semana, que às vezes a gente acha que, tipo assim, o Rogério fez alguma coisa comigo e ele que tem que vir até mim porque foi ele que me magoou. Sendo que não, a Bíblia diz, se eu tiver algo contra o meu irmão, ou se o meu irmão tiver alguma rincha comigo, eu tenho que chegar até ele e falar, pô, cara, o que está acontecendo e tal? Porque a Bíblia diz que a gente tem que viver em paz uns com os outros, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então, independente se você me magoou ou se eu te magoei, se eu entendo o perdão de Cristo na cruz, cara, não importa o que tu fez comigo, eu decido te perdoar. Como o Edinho falou, perdão não é sentimento, Deus vai tocar no meu coração para eu perdoar. Não, perdão é decisão, sim. Porque se a gente for ver por merecimento, a gente não estaria aqui, porque a gente não merecia. Então, a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus.
Então, o perdão realmente é uma decisão. Não importa quem errou, entendeu? Eu preciso estar em paz com você e você precisa estar em paz comigo. É isso. Essa questão de perdão é uma coisa muito séria, né? E Mateus 5:24 fala: se deixa ali mesmo diante do altar a tua oferta, e primeiro vai reconciliar com teu irmão, e depois volta e apresenta a tua oferta. Muitos de nós, né, irmão, a gente estamos levando a nossa oferta ao altar, né? E a gente não tem perdoado o nosso irmão, né? A gente está com o coração pesado, né? Então, levando a nossa oferta. Até no momento da ceia, é um momento de reconciliação, né? Onde a gente se reconcilia com Cristo, mas também é um momento da gente estar se reconciliando com o nosso irmão, né? Se a gente tem algo com o nosso irmão, se a gente tem algo, como o Gabriel falou, temos que ir ao nosso irmão, né, e pedir perdão. Perdão não é, como falou, não é um sentimento, é uma decisão. É uma decisão que nós temos que tomar, né? E quando se fala de amor, né, não tem um texto melhor, João 3,16, né, que Deus deu o teu filho, né, por nós, porque realmente nós não merecemos, né? A gente estava lá na lama, lá, né, no pecado, e Deus tirou, nos colocou. E todo tempo nós temos que pedir perdão, até porque nós somos falhos, somos pecadores a todo momento, né? E quem somos nós, né? E tem uma passagem também daquele homem que tinha uma dívida, né? Eu não lembro onde está, né? E ele pediu perdão e depois ele mesmo não quis perdoar, né? E nós temos que perdoar os nossos irmãos, né? É um momento de a gente estar realmente pedindo perdão, abrindo nosso coração, porque as coisas estão difíceis, muito difícil, muito difícil. Se a gente colocar a amargura no nosso coração, ficar com rancor no nosso coração, a gente não vai avançar, né? A gente um vai puxar uma corda para um lado, outro vai puxar uma corda para o outro, e a gente não vai avançar em Cristo Jesus, né? Essa questão de perdão é um caso muito sério mesmo, irmão, um caso muito sério, e a gente temos que realmente perdoar nossos irmãos e se decidir perdoar, é isso. Sim, tipo assim, a Bíblia diz que se a gente não perdoa, a gente também não é perdoado, sabe? E não é perdoado pelo próprio Deus. Deus diz: se você não perdoar o seu irmão, você não vai ser perdoado por mim. Porque, tipo, dizer que a gente vive um evangelho de amor e, cara, a gente não consegue perdoar o nosso irmão, tipo, que amor é esse? Que amor é esse? Porque o perdão e o amor, ele precisa tá andado um do lado do outro, porque eles fazem parte da comunhão, o amor e o perdão. Se eu amo a Deus, cara, isso é, como é que eu posso dizer a palavra correta? Não é concreto. Enfim, se eu amo a Deus, de fato eu vou conseguir perdoar o meu irmão. Isso é simples. Graças a Deus eu não tenho um problema em dificuldade de perdoar. Se eu errei ou não, eu vou perdoar a pessoa independente. Tem um texto aqui que diz assim, cadê? Quem não perdoa está preso. Mateus 18:34. Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que pagasse toda a dívida. A palavra verdugo significa torturador. Além de preso, aquele homem seria torturado como forma de punição. A prática do ministério nos revela que o que Jesus falou em figura nesta parábola é uma realidade espiritual na vida de quem não perdoa. Os demônios amarram a vida daqueles que retêm o perdão. Suas torturas aplicadas são as mais diversas: angústia, depressão, enfermidade, debilidade física e etc. Muita gente tem sofrido com a falta de perdão. Outro dia, isso aqui já é o rapaz dizendo, outro dia eu ouvi alguém dizendo
que o ressentimento é o mesmo que você tomar diariamente um pouco de veneno, esperando que quem te magoou venha a morrer. A falta de perdão produz dano maior em quem está ferido do que naquele que feriu. Por isso sempre digo a quem precisa perdoar: já não basta o primeiro sofrimento, porque acrescentar um outro maior, a mágoa. E essa explicação que o Luciano Subirá deu, acredito que todos conhecem, foi sobre a palavra Mateus 18, do 23 ao 35. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecerá. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Um homem, aqui a Bíblia está dizendo que um homem devia alguém, e era quase impossível ele pagar essa dívida. Então ele pediu para que o cara liberasse ele, que ele não ia conseguir pagar a dívida, e o patrão liberou ele, perdoou ele, sendo que aí ele indo no caminho, ele encontrou alguém que estava devendo ele. A Bíblia diz aqui que ele sufocou o cara agarrando e tipo: cara, você tem que me pagar. E o homem se prostrou diante dele e falou: me perdoa. E ele não quis perdoar. O cara foi perdoado e não quis perdoar. E aí isso acontece muito na vida cristã. Às vezes nós queremos o perdão de Deus, mas a gente não consegue perdoar o nosso irmão, sabe? Se a gente diz que ama a Deus, né, que não vê Jesus, né, Deus, como é que a gente vai amar, né, o nosso próximo, que está ali o tempo todo conosco ali, do nosso lado, né? Deixa eu ler só um texto aqui, está em Romanos 12:17. E ninguém devolva mal por mal, procurar e proceder corretamente diante de todas as pessoas. Que a gente, né, possamos não fazer, né, me fez o mal, eu tenho que fazer o mal, né? Não é assim, não é dessa forma. Como eu falei, a gente ali estava conversando, né? A gente está todo tempo ouvindo palavras. Pessoas lá fora, muitas das vezes não estão nem aí, estão no mundo, não estão ouvindo palavras. Nós estamos, né? Então, me fez o mal, eu tenho que fazer o mal? Não, eu tenho que fazer o contrário. Até para ela olhar para nós e ver Cristo em nós, né? Ela vê Cristo em nós. E ela olhar: não, realmente, isso aí são um verdadeiro homem de Deus. Eu fiz, porque quem nos justifica é quem? É Deus. A gente não tem que sair daqui, bater boca. Muitas das vezes, a gente são pressionados, no trabalho, as perseguições. Aprendei de mim, né? que sou manso e humilde de coração. São, né? As perseguições. E muitas vezes a gente, vou lá que eu vou bater boca. Não, irmão, quem te justifica é Deus, né? Amém. Aí, Luizinho. Amém. Assim,
O papo tá gostoso, né? Assim, e foi falado de muitas coisas aqui a respeito de perdão, né? E a gente sabe que a gente alcançamos esse perdão através de Jesus Cristo, né? Então, uma coisa que vocês estavam falando aqui, Deus me trouxe a lembrança, né? E o maior modelo que nós devemos seguir e que a gente tem seguido, que é Jesus Cristo, ele no seu momento de aflição, no seu momento de cruz, né? Jesus ele poderia decidir, né, muitas das vezes para agrejar aquele povo. Jesus ele poderia muitas das vezes decidir em dar uma palavra contrária àquele, mas Jesus ele ainda fala uma coisa que muito interessante. Ele passando por tudo aquilo que ele passou, ele vivendo tudo aquilo que ele viveu, e ele naquele momento ele ainda vira assim para o Pai e fala: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós sabemos que perdoar não é fácil, né? Nós sabemos que o perdão não é fácil você falar se a pessoa te ferir, a pessoa te ofender, a pessoa e você liberar o perdão. É muito difícil, mas a gente temos um modelo a ser seguido, Jesus, né? Se ele naquele momento de dificuldade, naquele momento de adversidade, naquele momento de angústia, né, que ele estava vivendo e que ele estava passando, ele em si, ele pede para que o Pai, ele perdoa, né? Quem somos nós para não perdoar, né? Só que o perdão, quando nós liberamos o perdão ele não faz bem para aquele que a gente está liberando, mas o perdão ele faz bem para nós mesmos. É por isso que muitas das vezes o perdão ele é tão difícil de ser liberado. Sabe por quê? Porque o perdão é libertador. Quando a gente libera o perdão para alguém, a gente além de liberar o perdão, a gente começa a abrir nas nossas vidas coisas que muitas das vezes estava trancada, estava fechada. E eu passei por isso na minha vida, né? Há muito tempo eu vivi com um sentimento, né, como a gente falou a respeito de família, que eu vivi com um sentimento muito, muito doloroso dentro de mim, né? E eu já falei, alguns irmãos sabem, eu já falei sobre isso. E para mim tomar uma atitude, né, de chegar até a minha mãe e pedir perdão, foi muito difícil. Mas, como a gente estava falando anteriormente, o perdão não é um sentimento, né? Como que o irmão Edson falou, o perdão é decisão. Quando você decide, né, perdoar, você esquece sentimento, né? Você esquece qualquer tipo de coisa, porque o perdão ele é decisão, né? E quando eu perdoo, eu só faço bem para mim mesmo, né? Eu faço bem para mim mesmo. E uma coisa que Jesus ele deixa muito interessante, Jesus ele nos dá um modelo de oração para que nós possamos seguir. E aqui em Mateus 6:12 ele vai dizer assim, Jesus vai dizer assim, ó: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, o perdão não é fácil, irmão, não é fácil, mas é necessário, né? Foi falado aqui de várias coisas aqui, né, sobre perdão. Edson falou sobre fé, então assim, que a gente possa entender, né, que o perdão, quando a gente libera esse perdão, quando a gente perdoa, ele não faz bem para aquelas pessoas que nós liberamos, mas faz bem para nós mesmos, né? Então, irmão, a gente tem vivido uma trajetória no Evangelho. Eu sei que é muito difícil, né? Como o Edson falou, ele foi traído várias vezes, né? Foi traído várias vezes, sim. Essa traição que ele teve muitas vezes de pessoas que ele gostava, né? E as pessoas ali foram traindo ele, foram, né, desapontando, foram o decepcionando, mas em todo momento, né, ele decidiu perdoar, né? Ele decidiu liberar o perdão. Então, quando a gente libera esse perdão, e a gente pode até lembrar do que foi nos feito, mas a gente já não lembra mais com dor, né? Porque não é mais aquele sentimento ruim, a gente já consegue lembrar, mas é de uma forma natural. Por quê? Porque isso já não traz mais dor para dentro da gente. Então, irmão, que a gente possa viver isso em Deus, né? Que a gente possa viver isso em Cristo, porque o maior perdão que a gente podia obter na nossa vida, nós obtemos, né? E foi como o Rogério falou aqui,
sobre como diz lá em João 3,16, né, que Deus, ele ama, né, ele ama o mundo de tal maneira que ele entrega o seu Filho, né, e esse amor, essa entrega, a ponto de Deus, ele dar o seu Filho, né, seu único Filho, por amor à humanidade, e através desse amor, através dessa entrega, nós podemos obtemos esse perdão, e hoje nós estamos aqui. E hoje nós estamos aqui por causa desse amor que Deus, ele nos amou, e que Deus, ele entrega o seu próprio Filho por causa de mim e por causa de você. Irmão, então que a gente possa, a cada dia, mesmo que doe, mesmo que traga ferida, mas que a gente possa sempre entender que o perdão é decisão, não um sentimento. E como eu sempre falo, perdão, irmão, não é fácil, mas é libertador, Então, assim, é isso que eu tenho para deixar para a gente aqui. E assim, eu creio que esse momento que nós estamos passando aqui é um momento que cada um tem falado algo, cada um tem colocado aquilo que Deus tem colocado no seu coração. E assim, é um aprendizado, né? É um aprendizado para nós. E assim, eu creio que esse tempo que a gente está passando aqui é um tempo precioso, né? Falar de perdão, falar daquilo que é necessário, né? A gente entender o que realmente é o perdão. Se alguém quiser falar mais alguma coisa. Se eu estava fazendo aqui uma reflexão sobre quantas pessoas eu já tive que perdoar. E é difícil. Eu estou com 42, eu vou fazer 43. Na vida adulta, né? Eu pensando aqui de uma forma bem rápida, eu tive que perdoar 4 vezes. Irmão, de um tempo para cá, graças a Deus, tipo assim, eu não tenho mais brigado com ninguém, não tenho que liberar perdão para ninguém. A gente, às vezes, olha só, existe uma loucura no mundo sobre informação. E hoje a gente discute sobre tudo, conversa sobre tudo. Conversar é uma coisa, discutir é outra, né? É totalmente diferente. E você se posicionar é muito difícil, porque cada um tem uma personalidade, e quando você se posiciona acima de algo, não quer dizer que aquilo ali é uma verdade absoluta. Eu vou te dar um exemplo na alimentação, para ficar bem rápido. Por muitos anos eu ouvi falar que comer ovo, a gema e a clara fazia mal, não podia comer mais de 4 na semana. Estou dando um número aqui chutando um número aqui bem significante. Pode ser, não pode ser isso, mas é da maneira que me falaram, que eu tinha que comer a clara e não comer a gema, porque a gema trazia alguns tipos de doença. E hoje tem pessoas que comem 3 dúzias, 4 dúzias na semana. As pessoas que têm, né, alta performance, que trabalham com fisiculturismo, né, bodybuilding da vida. Então, são pessoas que... E aí a ciência mudou. Então, irmão, a gente ouve tanta coisa e divulga tanta coisa sem buscar uma fonte. Não que essa fonte, que mais razoável que seja, que tenha uma profundidade, que seja verdade, as pessoas só olham, não lê o contexto, o texto todo, e aí começa a divulgar uma informação. Por que eu estou falando isso? Porque teve um primo meu, uma vez, ficou sem falar com outro primo por causa desse tipo de coisa, por causa de política. E aí, uma vez, eu fui na casa dele, mencionei o nome de fulano, ele não gostou. Eu falei, vocês estão sem falar? Ele, não fala o nome dele. Tipo assim, o irmão não queria nem que falasse o nome do outro. E aí, de alguma forma bem carinhosa, eu consegui, né, apaziguar isso, e graças a Deus eles voltaram a se falar. Eu consegui de uma forma ali, né, eles gostam muito de mim, então para você ver um testemunho familiar, mas que serve para muitas pessoas, que graças a Deus, irmão, ultimamente eu não tenho
precisado perdoar ninguém, não. E que continue assim, porque a nossa vida é tão difícil, né? A gente já tem tanta dificuldade na vida, imagine ficar sem falar com alguém. E um texto que muita gente leva para o lado espiritual e até sentimental, aquele texto de Êxodo 9,14, que fala que Deus pesou o coração do faraó, e tem pessoas que usam isso, tá, irmão? Se você não sabe. Não, Deus, a hora que Deus mandar, eu perdoo, né? Se Deus pesou o coração do faraó, né? Deus pode estar pesando o meu e em algum momento Ele vai tirar esse peso. Para que você não saiba, irmão, Deus pesou e continuou pesado. O faraó nunca mais teve um coração voltado para nada. Senão ele tinha se convertido. Senão a gente estaria aqui falando de outra história. Mas tem na área da crença egípcia, se acredita que um faraó, quando ele morre com o coração pesado, ele não ultrapassa, ou não passa, ou não rompe a morte. Ele fica vagando. Porque eles acreditam que tem um portal que eles vão para outra atmosfera, outra dimensão. Isso é verdade, tá, irmão? Na religião egípcia se torna assim. Tem até uma ilustração, eu não sei se alguém já viu, que o faraó entrando nesse lugar, e aí tem uma balança, e aí se arranca o coração dele, um lado se coloca o coração e o outro lado coloca a pena. Irmão, se o coração pesar mais do que a pena, já era. Irmão, o que traz isso para essa reflexão? O nosso coração, que simboliza a pessoa perdoar. Estou trazendo para o nosso lado, tá, irmão? Não estou tentando fazer nenhum tipo de comparativo. Mas o que uma pena pesa? Nada, né? Se você comparar um coração, qualquer coração, ele tem um peso considerável, né? 100 gramas, 200 gramas, não sei, estou aqui chutando. Automaticamente vai dar mais pesado. Mas ali não é só o coração, o órgão, o peso que está ali, mas tem uma questão simbólica. Se ele passar por aquele mundo, acreditam eles, né? Não fazendo mal nenhum, né? Tratando os seus servos de uma forma igualitária, né? De uma forma legal, né? Todo mundo sendo bem servido, servir no sentido de ter essas oportunidades que qualquer pessoa viva tenha que ter, né? Qualidade de vida, tudo isso que a gente já sabe. E aí a pena simplesmente vai dar o peso, o pêndulo, e aí vai ficar balançando, e aí ele não vai morrer para a eternidade. É só uma curiosidade que a gente muitas das vezes, ninguém costuma falar, mas uma pessoa muito curiosa, como eu mencionou uma vez e eu estou mencionando para vocês. O que quer dizer isso, irmão? A gente tem que estar o coração leve, né? Um homem, uma mulher, o jovem, quem quer que seja, com o coração leve, né? Ele consegue transparecer o amor de Deus. Nada mais, nada menos, o amor de Deus é assim. É você ser uma pessoa que todo mundo quer estar perto. Uma pessoa contagiante. Uma pessoa que tem um olhar vivo, não um olhar condenador, um olhar crítico, um olhar de desigualdade, né? Esse tipo de olhar a pessoa consegue identificar, né? Muitas das vezes eu preguei que eu falei de uma linguagem não verbal, né? E uma linguagem corporal. A linguagem não verbal, não precisa falar para entender o que a pessoa está falando, só com gesto, né? Só com olhar, né? Com o jeito de se expressar, com as nuances da face, né? O modelo que sorri, que não sorri. Irmão, ninguém é bobo mais, né? Todo mundo sabe quando a pessoa gosta de você e quando não gosta. Deus, às vezes, Ele dá algo que muita gente não pede, mas que você tem, que é discernir, né? O discernimento.
Então, irmão, você sabe quando a pessoa está te bajulando, ou ela te ama, ou ela gosta de você realmente. O bajulador, ele não só bajula para ter algo, ele bajula porque ele é bajulador. É a maneira que ele vive. É a maneira que ele entendeu que é mais proveitoso tirar vantagem da vida. Ser aceito. Pelo contrário, o bajulador, infelizmente, ele sofre muito. No seu íntimo ele sofre. Desculpa, irmão. Porque ele queria ser diferente. Eu acredito que todos nós estamos buscando um aperfeiçoamento, uma maneira melhor de ser. A gente sempre quer ser melhor, né, do que a gente é agora, do que a gente vai ser amanhã. De uma parte muito particular, vou te dar um exemplo. Todo mundo tem, na vida, vai ter momentos de decisão, né? Um momento de trocar o filho de escola, um momento de escolher a faculdade do filho, um momento de ter que escolher para onde e qualquer hospital, para qual hospital e qual médico levar. Infelizmente, nossos filhos adoecem. Qual emprego ou qual empresa eu vou buscar uma recolocação no mercado de trabalho? Então, irmão, todos nós, todos os dias ou em momentos oportunos, a gente vai ter que fazer decisão ou tomar decisão. Fazer a decisão, a gente não faz, a gente decide por ela. Porque, irmão, fazer, a gente já faz muita coisa errada. Agora, na hora de decidir, a gente tem que decidir pelo que é certo, pelo que é correto, pelo que é direito. E a decisão, irmão, não cabe a ninguém, nem a Deus, cabe a mim e a você. Quando Deus tocou o seu coração, você decidiu servir. Eu e você decidimos servir. Automaticamente, quando você serve a Deus, vem um combo junto. Que esse combo tem o perdão. Então, irmão, você não é mais grande do que Ele para não perdoar. Quando você não perdoa, você está dizendo que o gesto de Jesus foi insignificante. É isso que está acontecendo com muito cristão. Pô, irmão, está sendo pesado, duro? Não. Porque o maior, o que a gente diz que serve, perdoou. E qual a sua grandeza de não perdoar? Amém, irmão? A gente já passou um pouquinho do tempo. O irmão Luiz já está cortando nosso pescoço. Poderia ser bem mais produtivo, né? Mas acredito que assim Deus permitiu que a gente aqui reunido, né? Poucas pessoas, mas com coração sincero. Não que, irmão, a gente sempre fala, poderia ter vindo. Existe uma hipocrisia, irmão, no mundo tão grande de não se incomodar com aquilo que incomoda. Não, só veio quem tem realmente poderia ouvir. Não, irmão, poderia ter mais gente aqui, poderia ter mais gente compartilhando das suas experiências, falando daquilo que realmente lhe traz a vir à igreja, lhe traz congregar, lhe traz servir a Cristo. Né? A gente quer ouvir mais as pessoas, porque a gente sabe que no culto não dá, escola dominical não dá. Por mais que você tenha que vir, que eu tenho que vir para mim aprender, né? Para mim estar em comunhão, mas são momentos mais particulares, né? Da liturgia do culto que a gente não pode abrir muito, porque se estende o tempo não é inimigo, mas o tempo ele passa. Então, irmão, nas próximas oportunidades, o Emerson, que é responsável, ele vai fazer um novo convite, e acredito eu que você vai estar com o coração voltado para participar com a gente. Amém? Amém. Deus é bom, amém? Assim, esse momento que a gente passamos aqui é um momento bom, né? Como a Edson falou, tudo está sendo novo, né? E assim, a gente sente falta de algumas pessoas, né? A gente sente falta de algumas pessoas porque assim,
o quanto mais pessoas estiver conosco aqui, a gente tem mais momento de estar juntos, de estar mais em comunhão, né, de aprender mais uns com os outros. Então, assim, como o Edson falou, na próxima vez eu vou colocar no grupo dos homens aí, para que na próxima reunião que nós tivermos aqui, a gente possa ter mais homens aqui, para que a gente possa tirar esse momento e a gente possa estar aprendendo mais uns com os outros aí, para a gente poder estar se fortalecendo mais aí no Senhor, porque é esse momento, né, que muitas das vezes que nós temos aqui é que vai fazer a gente estar mais ligado, mais juntos, porque, como o Edson falou, muitas das vezes a gente entra no culto, cultua o Senhor e vamos embora para a nossa casa. A gente não tem aquele momento de estar junto, de parar para estar conversando, de parar para estar ouvindo o outro irmão. Então, assim, esse momento que a gente está fazendo aqui é um momento que eu tenho certeza que Deus ele preparou para que a gente possa estar mais junto, para a gente possa aprender mais uns com os outros. E assim, irmão, a gente poder avançar no Senhor, né? A gente poder avançar e começar a projetar e botar na realidade aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Então, assim, eu quero ser grato pela vida do Rogério, pela vida do Edson, pela vida do Gabriel, pela vida do Luiz, pela vida do outro Luiz, pela vida do Léo, que estão ali nos bastidores, mas estão aqui nos ajudando. E assim, eu queria pedir o Rogério para orar pelos enfermos da igreja, né? Depois, bem breve, pedir o Gabriel para orar pela igreja. E assim, depois a gente termina, tá, irmão? Vamos orar, agradecer ao Senhor. Ora, Rogério, pelos enfermos da igreja, por favor. Soberano Deus, eterno Pai, Pai de amor, Pai querido, Senhor, obrigado pela essa oportunidade, nós estamos aqui, Pai, reunido. Foi um momento que o Senhor nos separou para nós, Pai, um aprendizado muito grande junto com meus irmãos, Pai. Pai, eu entrego, Pai, nesse momento, nessa hora, Pai, cada um, Pai, nas Tuas mãos, Pai, a vida do Gabriel, a vida do Edson, do Emerson, Pai, muito obrigado, Pai, porque junto, Pai, somos mais fortes, Pai. Senhor Jesus, também quero entregar a vida dos enfermos dessa igreja nas Tuas mãos, Pai. Senhor, vai de encontro a cada um, Pai. Visita nessa hora, Pai. O Senhor Jesus Cristo pode todas as coisas, nada é impossível para Ti, Pai. Pai, Senhor, venha repreender todo o mal, Pai. Senhor Jesus, fortifica, Pai, os ossos, Pai. Vai tocando no sangue, na carne, da cabeça à ponta dos pés, Pai. Pai, muito obrigado, Pai. Eu já creio, Pai, Senhor Jesus Cristo, da saúde dos meus irmãos restaurada, Pai. Senhor Jesus, de pé, Pai, cantando louvores, Pai, contando testemunho que o Senhor tem feito na vida de cada um, Pai. Senhor, muito obrigado nessa noite, Pai. Muito obrigado, sim, Pai. Obrigado por esse momento, Pai. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor.